Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É uma honra estar consigo mais uma vez, é um privilégio muito grande estarmos juntos para continuarmos estudando a Palavra de Deus. Vamos começar bem? Vamos começar orando? Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por esse privilégio que nos dá de estarmos aqui na Tua presença. E nesse momento, ao estudarmos a Tua Palavra, contamos mais uma vez com o Teu Santo Espírito, que Ele possa abrir a nossa mente, o nosso coração, possamos ter discernimento, sabedoria divina para entendermos os princípios e os propósitos da Tua Palavra na nossa vida. Tudo isso nós te rogamos, Pai, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. Hoje vamos ver então o dom de profecia. O primeiro texto que vamos analisar é Hebreus capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, duas coisas importantes nesse texto bíblico. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras diferentes. Ou seja, Deus tem muitas maneiras de se comunicar conosco, né? Através dos profetas, pelos profetas. E hoje vamos estudar então o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Como é que Deus se comunica? Como é que Deus se comunica? Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Como é que Deus se comunica? Em Gênesis, no capítulo 3, verso 9, mostra Deus falando face a face, falando diretamente, olhos nos olhos, ok? Foi o caso de Adão e Eva. Deus conversava com Adão e Eva como eu estou falando com você, ou melhor ainda, olhando nos teus olhos, falando com eles. Impressionante. Em Gênesis 19, verso 1, mostra Deus falando com o ser humano através dos anjos. Os anjos enviados por Deus trazem uma mensagem para o ser humano. Em Gênesis 14, 18, pelos sacerdotes, pelos líderes espirituais. Em Gênesis 37, verso 9, através de sonhos. Deus pode te dar uma mensagem para você através de um sonho. Daniel 2, verso 19, nós vemos Deus falando através de visões. Você está acordado e Deus te mostra, como se fosse num vídeo projetor, numa tela na tua parede, uma mensagem divina. Como Deus se comunica? João 5,39, através da Bíblia. A palavra escrita. Em Salmos, capítulo 19, de 1 a 3, Deus fala conosco através da natureza. Hebreus 11, verso 1 e 2, Deus falou conosco de uma maneira extraordinária através do seu Filho, de Jesus Cristo. E olha que interessante esse texto bíblico. Amós, capítulo 3, 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso é muito interessante. Às vezes a gente fala, a vida é minha, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém, por isso, por aquilo. E Deus vem e diz assim, olha, eu não vou fazer nada sem comunicar aos meus servos, os profetas. Deus não quer pegar você desprevenido. Deus, ele quer mostrar para você de maneira clara o futuro, o que nos aguarda, como será. Deus não faz nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Muito interessante. Bom, o que é um dom? Efésios, capítulo 4, verso 8, o verso 11 e 12, a palavra de Deus diz: e deu dons aos homens.
Dom é um presente divino. Dom é algo celestial. É um presente de Deus para o ser humano. E deu dons aos homens. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Os presentes de Deus, os dons que Deus dá primeiro, não são todos iguais. Eu posso ter um dom, você seguramente tem outro dom, cada um de nós tem o seu dom. Agora, qual é o objetivo de Deus a nos dar dons? O aperfeiçoamento dos santos. Agora, um desses dons é o dom profético, é o dom de profecia. É ser usado por Deus para trazer mensagens para o seu povo. A cada um a sua obra, dons espirituais, cada um fazendo a sua obra na igreja de Deus. Outros nomes dados aos profetas. Na Bíblia, os profetas sempre foram chamados somente de profetas? Não, existem outros nomes que foi dado aos profetas. Vamos ver alguns nomes aos profetas. Em 1 Samuel 9:9, o profeta era chamado de vidente. Em Malaquias, no capítulo 3, verso 1, o profeta era chamado de embaixador, mensageiro. Em Ageu, capítulo 1, verso 13, o profeta era chamado de porta-voz, atalaia, servo de Deus. Então, deem uma olhadinha, vou voltar aqui, que os profetas tinham vários nomes, ok? Embora eram nomes diferentes, a função, o dom era o mesmo. Então, nomes diferentes aos profetas. E a mensagem que os profetas traziam, não é? Nomes aplicados à mensagem que o profeta transmitia. Vamos ver? Por exemplo, em 2 Crônicas, no capítulo 9, verso 29, a mensagem que o profeta transmitia era chamada de profecias. Em 1 Samuel 9, 27, palavra de Deus. Em Ageu 2, verso 9, mensagem do Senhor. Em 2 Reis 17, verso 15, a mensagem era chamada de testemunhos. Em Isaías 44, verso 26, a mensagem do profeta era chamada de conselho. E olha que texto impressionante esse. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 21. Então, meus amigos, nós estamos vendo que a mensagem dos profetas é uma mensagem que não é deles. Não é algo que eles tiraram na cabeça, eu vou fazer essa mensagem aqui. Não, não. Deus os inspirou, Deus mostrou, através de sonho, através de visão, através falando pessoalmente com o profeta, Deus mostrou e falou com eles de diversas maneiras. E a mensagem que eles têm é uma mensagem de Deus para mim e para você. Profetas no Novo Testamento. Houve profetas no Novo Testamento? Sem dúvida. João Batista, Lucas 1, verso 76, capítulo 7, verso 28. A profetisa Ana, em Lucas 2, verso 36. João, o profeta João, Apocalipse 1, 1. As 4 filhas de Filipe, Atos 21, verso 8 e 9. E claro,
O maior profeta de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, foi Jesus Cristo. Lucas 7, verso 16. Confirmações bíblicas de um profeta verdadeiro. Agora é a parte muito interessante do estudo. Como é que eu sei que um profeta de fato traz uma mensagem de Deus? Porque, claro, da mesma maneira que existem os verdadeiros profetas de Deus, existe também os falsos profetas. E ninguém traz na testa um cartaz dizendo eu sou verdadeiro, eu sou falso. Na verdade, todos dizem que são profetas de Deus. Todos dizem que trazem uma palavra da parte do Senhor. E como eu vou ter segurança, como eu vou ter certeza que de fato um profeta é de Deus? Muito fácil, muito simples. Vamos ver os critérios bíblicos para saber se um profeta é verdadeiro ou não. Preparado? Primeiro, a lei e ao testemunho. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, verso 20. Então, a mensagem do profeta precisa estar em harmonia com a lei e o testemunho. Senão, não são profetas de Deus. Traduzindo isso de maneira mais simples, um profeta jamais vai trazer uma mensagem dizendo algo mais ou menos assim. Bem, Deus disse assim, mas a partir de agora Deus trouxe uma mensagem nova e vai ser assado. Deus disse que não podia adulterar, mas a partir de agora Deus está dizendo que adultério já não é problema. Falso profeta. A mensagem do profeta verdadeiro jamais vai entrar em contradição com a palavra de Deus. Jamais vai entrar em contradição com a lei de Deus, com os princípios de Deus. E por quê? Porque a lei de Deus reflete o seu próprio caráter. Em Deus não há sombra e nem mudança de variação. Quando Deus diz uma coisa, aquilo vale hoje, vale amanhã e vale para sempre, para que nós possamos confiar plenamente nele. Então, se um profeta traz uma mensagem que entra em conflito com o que já está revelado na palavra de Deus, falso profeta. Segundo característica do profeta verdadeiro, nós encontramos em 1 João 2,4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E nessa segunda característica, o que está dizendo a palavra de Deus? Muito simples. O profeta, ele traz a mensagem de Deus e ele vive os princípios da mensagem que traz. Ou seja, o profeta não pode dizer, vão pela direita e ele mesmo vai pela esquerda. Ou seja, ele é coerente com a mensagem. Ele ensina a mensagem e ele vive aquela mensagem que ele está ensinando. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder como falou, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 22. E também a mesma mensagem em Deuteronômio 13, verso de 1 a 4. Então, meus amigos, o que está dizendo aqui? Quando um profeta traz uma mensagem, aquela profecia que ele trouxe deve se cumprir na íntegra. Se ele falar, olha, amanhã uma árvore, a árvore que está na frente da tua casa vai cair ao meio-dia em ponto e vai cair para o lado direito,
Se chega amanhã e a árvore até cai ao meio-dia, mas cai para o lado esquerdo, não é profeta de Deus. Porque o verdadeiro profeta de Deus, a palavra dele se cumpre na íntegra. Não falha nada. Não é mais ou menos o que o profeta falou. Para ser profeta de Deus, a profecia deve se cumprir totalmente na íntegra e em todos os detalhes. Isso é muito interessante. Então, quando nós ouvimos uma profecia, nós não precisamos já de imediatamente acreditar na profecia. Não devemos menosprezar profecia nenhuma, mas olha, vamos fazer os testes, vamos ver se ela está em harmonia com a palavra de Deus e, claro, vamos ver se ela vai se cumprir. E 1 João 4, verso 1 e 2 nos traz um conselho. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4, verso 1 e 2. Mais um teste. O profeta tem que confessar, o profeta tem que respeitar, admitir, ensinar que Jesus Cristo veio em carne e Jesus Cristo é Deus. Se o profeta não aceita Jesus ou nega a divindade de Jesus e que ele veio em carne, esse profeta não é de Deus. E aqui o próprio texto bíblico está dizendo, olha, vamos provar, vamos estudar a vida desse profeta e vamos ver se ele tem todas as características do profeta verdadeiro. E Mateus 7, verso 15 e 16, tem aqui uma advertência. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Mateus 7, verso 15 e 16. Aqui está uma parte muito importante. É um critério muito importante na hora de avaliar para saber se um profeta é ou não de Deus. O profeta tem que ser coerente. O profeta tem que ter uma vida íntegra. O profeta não pode estar aí cheio de dívida, enganando as pessoas, batendo na esposa. Vocês estão entendendo? Não é? O profeta não pode viver uma vida de fachada. Não é? Por isso que a Bíblia vem aqui e diz, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Olha, vamos olhar na vida do profeta. Eu não tenho que ter pressa em aceitar que uma pessoa ou outra é profeta da parte de Deus. Eu não preciso ignorá-lo, eu posso ouvi-lo atento, mas eu vou testar com cada um desses testes que a palavra de Deus me dá. E se ele passar em todos os testes, é de Deus. Se reprovar em um único desses testes, eu já sei, não é de Deus. Agora, condições físicas do profeta quando ele está sendo usado pelo Senhor. Há aqui uma perda da força física, Daniel 10, versos 7 a 17. Ele fica inconsciente, ausência de respiração, olhos abertos, Números 24, verso 3 e 4. E um alerta, Mateus 24, 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aqui, pelo menos 3 coisas eu chamo a tua atenção. Primeiro, Jesus está dizendo que antes da vinda dele, agora, nos últimos dias da história deste mundo, vão surgir falsos profetas. Fazendo o quê? Grandes sinais e prodígio.
Eu não posso acreditar que um profeta é de fato de Deus só porque ele está fazendo um prodígio, só porque ele está fazendo algo milagroso, só porque ele está fazendo algo sobrenatural. Deus está dizendo que o nosso foco não pode ser só no que ele está fazendo. O nosso foco tem que estar no conjunto completo, na mensagem, no profeta, nos frutos do profeta, em tudo. Não pode ser só um aspecto. Por quê? Porque só um aspecto, a pessoa olha algo extraordinário, algo sobrenatural, vai pensar, esse certamente é de Deus, e esquece os outros testes. Deus está dizendo, cuidado, que nos últimos dias vão aparecer falsos profetas fazendo coisas incríveis, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, a primeira advertência aqui é cuidado com os milagres. Só porque faz um milagre não quer dizer que esse milagre é de Deus. O inimigo de Deus também tem poder. O inimigo de Deus também pode fazer maravilhas com o intuito de enganar você. Então, cuidado. Só porque é algo milagroso, só porque é algo extraordinário, não quer dizer que esse é um profeta de Deus. Agora, a segunda coisa que eu chamo aqui a tua atenção é o fato de Jesus dizer, e tudo que Deus fala se cumpre, é que nos últimos dias iam surgir falsos cristos e falsos profetas. Então, meu amigo, não existe falso profeta se não existir o quê? O verdadeiro profeta. Então, nos últimos dias também vão haver o quê? Verdadeiros profetas. Percebeu a ideia? Ninguém pode falsificar uma nota de 1.500 euros. Por quê? Porque não existe uma nota verdadeira de 1.500 euros. Estão entendendo? O fato de Jesus nos afirmar e dizer para a gente tomar cuidado que vai haver falsos profetas, está aí incluído que também haverá o quê? Verdadeiros profetas. Então, nós, os filhos de Deus, devemos estar o quê? Atentos. Agora, é claro, se eu conhecer bem os critérios para saber se o profeta é de Deus, eu não vou ter problema. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e o verso 21, nos dá esse conselho extraordinário. Não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova e retende o que é bom. Então nós temos que estar aberto. Disse que é profeta, eu não tenho que acreditar logo, eu tenho que fazer os testes. E se esse profeta ou essa profetisa estiver totalmente de acordo com os princípios da palavra de Deus, eu não posso desprezar a profecia. Um profeta pode ser mulher? Uma profetisa? Claro que sim, a Bíblia tem vários exemplos. Miriam, verso 20, Débora, Juízes 4, verso 4, Ulda, 2 Reis 22, verso 14, Noadias, Neemias 6, verso 14, Ana, Lucas 2, verso 36, o dom profético na igreja remanescente. Apocalipse 12, verso 17 diz o quê? E o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Qual é a característica da igreja de Deus? Já vimos isso em estudos anteriores. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10, nos responde, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A igreja remanescente tem profeta,
têm o espírito da profecia? Homens que foram chamados a serem profetas no início da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Guilherme Foy foi chamado em 1842 e ele rejeitou. Foz foi chamado em 1844 e ele também rejeitou. Os dois não aceitaram. E uma coisa muito bonita sobre Deus, Deus não força ninguém a fazer nada que seja contra a vontade da pessoa. Deus respeita a vontade das pessoas. Eles não quiseram e Deus então respeitou. E Deus convidou uma moça chamada Ellen Goldwhite. Essa mulher nasceu em 26 de 11 de 1827 nos Estados Unidos e ela faleceu no dia 16 de 7 de 1915 na Califórnia aos 87 anos de idade. 70 anos da vida dela ela dedicou inteiramente ao ministério. Quando foi chamada para exercer o dom profético, ela tinha apenas 17 anos e 36 quilos, e apenas o terceiro ano, ou seja, a terceira classe. Em seu ministério, apresentou todas as características bíblicas que deve ter um profeta verdadeiro, e exerceu o dom profético sempre com humildade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia formou seu corpo de doutrinas, tirando-as das páginas sagradas da Bíblia, com muito estudo e oração através de seus pioneiros. O dom de profecia confirmava o que já havia sido estudado e mostrava a direção certa a seguir na palavra de Deus. Ellen White teve a sua primeira visão em dezembro de 1844. E no decorrer de todo o seu ministério, ela teve 2.000 visões e sonhos proféticos, 25 milhões de palavras, 100.000 páginas, 4.600 artigos. Ela pregou, escreveu, aconselhou, foi esposa, educou os filhos e foi missionária na Europa e na Austrália. Sobre quais temas ela abordou? Quais temas inspirados por Deus ela escreveu? Religião, ciências, história, oratória, música, educação, administração, namoro, casamento, medicina, nutrição, profecias e muito mais. Dos escritores mais traduzidos no mundo, Ellen White está em quarto lugar. Os livros mais conhecidos dela, que ela escreveu inspirado por Deus: O Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito. Deixa eu voltar aqui para te dizer uma coisa. Meu amigo, você pode não acreditar, e a própria Bíblia está dizendo, olha, primeiro estuda a vida do profeta. Mas antes de você dizer, essa pessoa é ou não é inspirada, lê. Faz uma prova, lê um texto dela, lê pelo menos um livro. E já agora eu te aconselho, leia O Desejado de Todas as Nações. Uma biografia incrível da vida de Jesus. É incrível como ela escreve os detalhes. Se você lê esse livro, você vai... Não tem como uma pessoa não estar inspirada para escrever dessa maneira sobre Jesus. Todas as obras dela são extraordinárias, tem conselhos nas mais diversas áreas, na educação dos filhos, na tua vida familiar, profissional, financeira, na saúde. É impressionante. Mas faz uma prova. Você não tem nada a perder. Estuda, conhece o ministério dela e você vai ver que surpreendente. Você vai ter uma surpresa incrível na tua vida. Eu garanto isso. Ela nunca pretendeu a infabilidade
nunca pretendeu a inspiração verbal, reivindicou a inspiração do pensamento tanto para os seus escritos como para as escrituras. Considerava seus escritos. Como é que ela considerava os seus escritos? Conselhos, advertências, animações, mensagens, testemunhos, admoestações. Os testemunhos não são para diminuir a palavra de Deus, mas para exaltá-la e atrair a mente para ela, para que a bela singeleza da verdade a todos possa impressionar. O dom de profecia. Nos últimos dias, conforme nós vimos, não é? Haveria falsos profetas, mas haveria também o quê? Profetas verdadeiros. Então eu aconselho você, meu amigo, a buscar os profetas de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Nós vamos terminar com esse conselho de Provérbios. Provérbios 29, verso 18. Nós precisamos das mensagens inspiradas de Deus para nós. Mensagens que vão de encontro às nossas necessidades. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor segure firme na nossa mão e que Ele nos ajude a reconhecermos os profetas de Deus. Vamos terminar com 2 Crônicas 20, 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que o Senhor te abençoe, meu amigo. Que o Senhor guarde você. Que o Senhor possa criar no seu coração o desejo de conhecer essa profetisa do Senhor, suas mensagens inspiradas, que seguramente farão uma revolução na sua vida espiritual. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te abençoe, é o meu desejo do profundo do meu coração, em nome de Jesus. Amém.